episódio de hoje... Chega nessa maravilha toda. Exatamente essa música. Você dança essa? Eu danço e eu sei a coreografia dela. E nós dançamos juntos sempre. Chegar com toda essa força, essa Exato, energia. Cheguei chegando, bagunçando, é isso. Óbvio. E ela olha pra mim e ela fala, amiga, a gente não tá indo pra mesma festa, não. Aí eu falei, tá sim, você falou que era uma festa chique. Ela, não, amiga. Chique não é pra ir com blusa de vereador, né? E todos achavam que eu era alguma atriz, alguma influencer, que dei uma passadinha ali na festa. Muito bom. E assim eu me fiz, né? Você me dá opções pra eu nunca mais na vida passar por esse tipo de coisa. Eu amo o Maracanã, eu amo ir pra torcida. Eu levava meus filhos, eu adoro. Imagina você agora não vai, né? Tipo assim, não pude cuspir, né? Tipo, comer. Vamos falar mesmo, galera. MEIXXXXMULLLLL. Mesmo do carioca. Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma temporada do Se Amar, Comer e Rezar. Tem mulheres que são tantas que não é possível traduzir em uma só palavra. E é com uma dessas mulheres que abrimos com alegria e com reverência a nossa temporada do Se Amar, Comer e Rezar. Renata Andrade é filha da Rose e do Renato, esposa do Paulo, mãe do Mateu e do Vini, avó do Henrico, tia do Miguel e da Joana, e é também mentora e treinadora de mulheres empreendedoras que desejam mais da vida e de si mesmas. Mas isso ainda é pouco perto do que ela realmente representa. Ela é a que ama estudar a mente humana, que se encanta com o comportamento das pessoas. Sim. É apaixonada por liberdade, café forte, viagens com alma e por tudo que desperta consciência. Renata é aquela que carrega fé em Deus e gratidão pela mulher que foi, que é e que continua se tornando. Ela é feita de muitas versões. A que contempla o mar em silêncio e a que compartilha saberes com um olhar brilhando. A que vive sua missão com entrega e acredita que tudo que fazemos é parte do nosso processo de evolução. Hoje ela escolheu sentar à mesa com a gente, para mostrar a versão mais sensível e corajosa de si. A mulher que vive a sua história com significado, que enfrenta a transformação do corpo com consciência, que honra o lugar de ser mãe como seu papel mais sublime. Renata é expansão, na vida, no trabalho e na forma como transborda fé, presença e humanidade por onde passa. E é por isso que hoje escolhemos este lugar soberano, que nos conectou aqui no Rio de Janeiro. Damos início à segunda temporada celebrando o que mais importa. Mulheres que não cabem em rótulos, porque escolheram viver com essência. Seja muito bem-vinda, Rê. Essa história é sua e esse programa agora também. Obrigada. Muito honrada de estar aqui com você. E, nossa, emocionada. Socorro, Pô, ficou lindo, lindo. Assim, nossa, tão assim, achei tamanha sensibilidade. Porque essa realmente sou eu. Eu gosto de não definir, porque eu não acredito em definições, né, padronizadas, mas de trazer os papéis que realmente me representam e são importantes na minha jornada. Rê, e que nos conecta enquanto mulheres, né? Sim, que total. traz a gente para esse lugar mesmo, que é exatamente esse lugar de se reconhecer Sim, no outro. exatamente isso. É assim que eu me sinto com todas essas pessoas que você também trouxe e que são parte de mim, né? Sim. E agora, vamos então para o nosso primeiro bloco. Vamos falar sobre se amar, Rê. Sobre autoestima, identidade, fases Sim. da vida e também sobre a sua jornada profissional. E a gente quer saber se você teve um momento na sua vida em que você percebeu que precisava voltar para dentro de si. Ou que você tenha talvez sentido assim, não é perdida, mas desconectada. Eu acho que essa seria a melhor palavra.
Teve algum momento marcante da sua vida que você poderia compartilhar conosco aqui? Sim, na verdade existem vários, vários. Mas eu vou falar sobre um recente, que foi no ano passado. Na verdade, assim, no ano retrasado, eu tive o falecimento do meu pai, e foi um processo bem complicado, para mim, bem desafiador, porque ele passou 3 meses internado e eu estava lá com ele todos os dias no hospital. Depois disso, a gente teve a fase do luto. E eu confesso que ali eu não tinha muita consciência das minhas escolhas. Eu estava vivendo um pouco aleatoriamente, sabe? Aquela coisa do um dia após o outro. Mas eu não tinha essa noção que eu estava vivendo assim, entende? E aí, com isso, eu fui ganhando peso. Eu tive crises de ansiedade. Eu me percebi num estado um pouco mais depressivo. Eu tive uma questão muito de apatia. Assim, eu fazia as coisas, fazia o que tinha que fazer, mas como eu sou uma pessoa que tem muita vivacidade pelas coisas que eu faço e que eu acredito, isso aconteceu e eu não tinha essa clareza, eu não tinha essa percepção. E eu só fui ter essa percepção, olha que coisa interessante. Eu e meu marido comemoramos 10 anos juntos em setembro do ano passado. E nós fizemos uma viagem para Fernando de Noronha. E eu estava louca para conhecer Fernando de Noronha, porque todo mundo sempre dizia que tinha uma coisa, uma vibe mais espiritualizada. E eu me conecto com isso. Fomos. Foi uma viagem linda, especial, significativa. Mas quando eu voltei de lá, eu eu gosto muito de foto. Sempre gostei muito de foto. E eu percebi que eu não postei quase nada da viagem, ou que eu não comentei quase nada da viagem. E aí teve um determinado momento que eu fui olhar minhas fotos e eu não me reconheci. Eu estava sempre escondida dentro das roupas que eu escolhi usar. Por exemplo, eu levei biquíni, eu levei maiô, eu não usei basicamente nada. Eu estava sempre com um roupão e bermuda larga. E aí, quando foi que eu fui olhar as fotos para poder escolher qual eu estava me sentindo bem, qual eu gostava, eu não me reconheci. Eu, eu não gostei do que eu vi. E ali foi um start para mim. Foi quando eu entendi, fui buscar a minha médica, e aí a gente conversando, ali eu percebi que eu tinha me desconectado e que eu estava muito distante de mim. Foi quando eu tive clareza e comecei a fazer um tratamento. Não um tratamento para emagrecimento propriamente, mas um tratamento no sentido de me reconectar, de me encontrar, de me reencontrar. E a partir dali, isso foi mais ou menos agosto. Não, a viagem foi em setembro, isso foi mais ou menos outubro De de 2024, Rê. 2024. E quando foi em novembro eu comecei esse tratamento, a minha médica também me apoiou bastante emocionalmente. E aí eu voltei a fazer também terapia, e eu voltei a fazer alguns movimentos. E de lá para cá, só para você ter uma ideia, assim, a perda de peso ela foi um reflexo da minha compreensão e clareza emocional. De lá para cá eu perdi 17 quilos. E esses 17 quilos, na verdade, simbolizam não um emagrecimento, mas uma conexão comigo, de olhar para mim e me reconhecer. Sabe? De olhar para mim e me ver inteira. De entender que essa é a Renata. E que aquela dali estava totalmente desconectada. Então, assim, esse foi um momento muito marcante e tudo começou com um processo de adoecimento do meu pai. E ficou uma reflexão muito profunda, assim, do quanto a gente muitas vezes se deixa de lado. A gente não consegue ter presença nas nossas escolhas e age de uma forma muito inconsciente
por conta de um emocional muito ferido, muito machucado, que é assim que eu estava durante um período. Só que eu também aprendi que o tempo ele anda para frente, ele não dá pausas, ele não para que a gente se conforte, para que a gente se reconstrua. E se a gente se deixa de lado, a gente tende a construir maiores danos, assim, sabe? Então, isso para mim foi um período bem marcante, recente, e que eu levo muito aprendizado, assim. Então, eu tô sempre fazendo leituras minhas, mais conscientes, para fazer escolhas mais saudáveis e que favoreçam aquilo que eu tô buscando da minha vida. Rê, eu não sei se você sabe, eu trabalhei 7 anos com tratamento de obesidade. Não sabia. Sim, trabalhei 7 anos acompanhando os pacientes que sofriam com obesidade e que iam, né, optavam pela cirurgia bariátrica. E então eu acompanhava o pré e o pós-operatório de cirurgia de obesidade. E nesse período eu trago isso assim como um aprendizado para a vida. Quando você fala do tempo e principalmente de não se culpar também. Porque às vezes esse processo emocional que as pessoas vivem comendo para lidar com questões mais profundas também é um processo necessário naquele momento. Sim, é o que te afaga, né? O que te acolhe naquele momento. Exatamente. Não significa que isso precisa ser para sempre. Sim. E que isso não vá chegar num momento onde você vai olhar para isso e dizer: eu quero olhar para isso, cuidar disso, cuidar de mim, e eu quero encontrar outras fontes de prazer. Sim. Porque a comida acaba sendo isso, né, Rê? Ela acaba sendo a única fonte de prazer num momento de fragilidade. E que se você realmente não consegue gerenciar, e por ser justamente um prazer imediato, sim, ela é um prazer imediato. Que também passa muito rápido, Sim. assim como qualquer outra compulsão que exista. Porque você quer sentir mais daquele prazer, já que você está mal. Exatamente. Porque você não quer sentir essa dor. Exatamente. Então você evita a dor. E aí a comida acaba sendo um recurso mais rápido. Exatamente. Mas nem sempre, e como você mesmo, porque ela vai trazendo muitos prejuízos. Sim, a longo prazo. E a gente nem tá falando na questão da estética. Não tá falando na questão Mas da é estética. exatamente Saúde sobre mesmo. isso. Você não se reconhece mais com a sua ativez, quando você percebe que você não tá mais ativa. Não, é uma apatia. É uma apatia para a vida. E aí o sobrepeso, que vem comorbidades associadas a tudo isso, e quando você vê, você tá perdida dentro de você mesmo. E eu acho interessante você dizer isso também, porque as pessoas, elas trazem comentários, né? Elas trazem que acaba comentários. intensificando a dor, né? Sim. E o mais interessante também é que elas trazem comentários e você, como você não está se percebendo, esses comentários, eles acabam, na sua visão, eles acabam sendo desnecessários. Porém, eles te afetam. Muito. Sabe? Eles te afetam. Então, eu escutei algumas coisas assim que também me machucaram muito. E que às vezes eu falo, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, sabe? Porque e como você tá muito desconectada assim de você, você fica mais confusa ainda. Muito. Não ajuda. Pelo Não, contrário, pelo atrapalha contrário. muito, Sim. intensifica a dor, e quanto maior a dor, mais é aquele ciclo repetitivo exatamente. que você vai ter. Porque você acessa a dor, com a dor você acessa aquele processo todo, e com aquele processo todo da dor, você acaba repetindo aquele ciclo do comportamental. É um ciclo que se vai se repetindo, né? E reforça, né? Você reforça, o você tempo reforça. todo, né? Sim. Então, para tudo existe um tempo. Sim. Né? Então, reconhecer é um primeiro passo. Que lindo você trazer isso, assim, reconhecer eu não estou me sentindo bem comigo mesma. Né? Eu não estou mais tão ativa, tão presente de mim, eu não estou, quando eu olho, eu não me reconheço, é uma parte minha, porque eu falo, né, que o corpo, ele é o templo da nossa alma, ele guarda a nossa alma, o nosso espírito, né? Então, é muito importante que a gente vá cuidando dele e entender que é um processo, que não é assim, mas que é muito importante você perceber, entrar em contato com você mesma e olhar para você.
Então eu acho que fica até esse convite, né? Eu não conhecia essa versão sua. É, Olha que especial, eu conheci a Rê assim, sim, né? Então eu não conhecia exatamente. essa versão sua. E aí quando a gente olha também tem isso, você não vê os processos que você passou Sim. para chegar até aqui. É, E porque a coragem de olhar para a dor, sim. que não é fácil. Não, não é. Não Precisa ter é. muita É porque coragem. é autorresponsabilidade, né? Você trazer para si o seu movimento. Entender que não é a vida que vai chegar para você num estalar de dedos e que tudo vai mudar de um dia para o outro, sabe? Então é a partir. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, repito: a vida não é para você, é a partir de você. A vida ela não acontece para você, ela acontece a partir de você. É através do seu movimento, sabe? É através das suas escolhas, da sua iniciativa, da sua coragem, do seu reconhecer. Então eu tenho isso muito para mim e eu trago isso muito dentro da minha maternidade, dentro dos meus papéis. Sempre quando alguém de alguma forma traz, não vai acontecer, calma, peraí, mas e a sua parte? Sim, Você está fazendo? Porque é a partir de você. sim. Sim, a vida pode vir te surpreender, ela pode trazer para você o que você merece, o que você está buscando, mas a sua parte, Sim. ela está sendo feita? Então eu E tenho como muito também, essa. né? Sim, Tá sendo, mas como? sim. Então eu tenho sempre essa reflexão e eu tenho muito essa responsabilidade da iniciativa, assim, de ser a partir de mim. Sim, maravilhoso. É isso. Ô, Rê, você falou da terapia. Para a gente fechar esse bloco aqui, você acredita que a terapia teve papel fundamental na sua vida, em processos em que você vivenciou, processos mais intensos, mais desafiadores? Você acha que ela teve um papel e teve algum outro processo que foi tão importante para você voltar para dentro e olhar para quem você é mesmo, para sua autoestima, para tudo isso que envolve o autoconhecimento? Sim, a terapia, para mim, é um dos recursos mais eficazes assim que existem, porque a terapia é um convite ao seu processo de olhar interno. Eu sempre digo que é muito desafiador encarar a si mesmo. Não é fácil, não é simples você admitir a sua vulnerabilidade, os seus pontos a serem melhorados e também as suas forças, porque muitas vezes você se descredibiliza, Sim, você se coloca em lugares que não te cabem. Você muitas vezes é muito maior daquilo que você está enxergando, né? Que são as histórias que a gente conta. E eu acredito muito que a terapia ela te faz ter clareza dessas histórias que você se conta. Ela é muito potente quando você se sabota. Essas vozezinhas internas que a gente tem, que ficam ali fortalecendo os nossos medos, as nossas inseguranças. Então a terapia ela te faz meio que encarar de frente. Foi isso que aconteceu comigo em alguns processos. Como eu falei, assim, eu tenho muitos processos marcantes assim na minha vida, porque eu sou uma pessoa para a vida. Eu não sou essa pessoa de esperar acontecer. Então, eu acredito muito que quando a gente tem essa coisa de ir, essa coragem, eu me considero uma pessoa muito corajosa, muito. É, existe um preço para isso também. é verdade. Então eu tenho vários pontos. Um outro ponto que talvez eu precisei me recompor e foi através da terapia foi na época da Covid. Eu fui comemorar, eu e meu marido viajamos, ainda era esse período mais restrito, mas ainda estavam fazendo viagens, então para não ter uma celebração para muitas pessoas, eu e ele viajamos sozinhos. E aí eu fui para um lugar também maravilhoso, que era Jericoacoara. Delícia. E voltando de lá, descobrimos que estávamos com Covid. Os dois. Só que Paulo ficou internado e ficou 21 dias no hospital e entubado.
Então foi muito um processo de vida e morte. Porque eu fiquei em casa sozinha, com Covid, porque eu não podia chegar perto de ninguém, e ao mesmo tempo sem ter certeza se ele voltaria, né? Com fé, mas sem certeza se ele voltaria. E ele precisou de um processo emocional muito forte para poder se recompor. Não foi só o período de internação, porque você é um processo muito impactante. E longo também, Exato, né? e a gente ainda vive esse reflexo hoje, né, pós-pandêmico. Então, ele ficou ali para dormir, ele tinha muitos pesadelos. Então, a terapia, ela se fez necessária para o meu emocional poder estar fortalecido para apoiá-lo. Porque eram muitos gatilhos diários por conta do hospital, né? Então, foi um período bem difícil, assim, onde a fé, o joelhinho no chão, conectado ao que você acredita, ao que você se fortalece para poder, sabe, entender que a gente venceria nesse caso. E foi mais, como é que eu posso dizer? Eu não sei se simbólico ou representativo, a Covid, no sentido porque o Paulo teve alta justamente no dia que veio a falecer o Paulo Gustavo. E eles chamam também Paulo Gustavo. Então, meio que foi um sentimento de tristeza e alegria, gratidão e tristeza, sabe? Foi um dia, assim, significativo, com sentimentos dúbios. Porque você se questiona, né? Eu acho que é um processo muito reflexivo sobre vida e morte. A morte nos convida a olhar para a vida. Exatamente. Então, foi um momento onde eu pude também ressignificar muitas coisas, onde eu também pude me fortalecer, onde eu também pude desenvolver ainda mais a minha fé, onde eu também me reconectei mais como família, onde também fui mais grata. Então, o processo de terapia, ele também me ajudou nesse desenvolvimento de força interna, sabe? De recuperação mesmo, de olhar para a vida de uma outra forma, mas ainda cheia de significado, porque é assim que eu vejo. Sim. É assim que eu conecto. Então, a terapia, para mim, a terapia é a base da gente se desenvolver, da gente se conhecer. E não tem, para mim, você só consegue ser pioneiro ou protagonista da sua vida quando você se conhece. É verdade. Não tem Enquanto outro você não caminho, faz né? isso, você está ali, talvez, sendo direcionado por verdades de outras pessoas. Mas você ainda não encontrou a sua. Então, para mim, a terapia ela faz esse convite à sua verdade, sabe? É bem assim. Maravilhosa, faz muito sentido. É. Eu sempre falo que não existe outro caminho. Não O existe. caminho do autoconhecimento, ele é o único caminho que eu acredito. Eu também. Que é totalmente, ele te leva para as suas realizações. Sim. Ele te leva para a felicidade, para o estado de felicidade, porque felicidade ela é um estado, né? Ela é um estado. Então ela não é permanente. Não. É um processo constante Sim. de você estar olhando para isso. E a terapia, ela te torna consciente. Total. De si mesma, faz a gente sair daquele automático. Sim. Daquela correria na vida, que a gente corre, e às vezes está correndo atrás do próprio rabo. Porque você não tem consciência do quê? Exatamente. Alguém me perguntou na semana passada, e hoje eu falei para uma amiga minha, o que eu poderia considerar de que eu tenho de mais valor, assim, sabe? O que eu aprendi que tem de mais valioso, que eu não abro mão? Fazer leituras. Fazer leituras no sentido de você saber fazer escolhas. E você só tem esse poder quando você passa por um processo de autoconhecimento. Saber fazer leituras é entender. Nossa, o que eu estou fazendo agora faz sentido para aquilo que eu quero? Perfeito. O que eu estou escolhendo, tomando essa decisão, me aproxima da vida que eu quero desenvolver, que eu quero criar?
essas pessoas são, de fato, as amizades que realmente eu tenho de acordo com os meus valores? Porque aí você cria um mundo onde tem significado para você. E só aquilo que tem significado para você pode te trazer leveza, pode te trazer alegria, valor, essa riqueza, sabe? E é assim que eu justamente penso sobre isso. E a riqueza também de ser quem você é, Sim, de se reconhecer nesse sim, lugar, né, na luz e nas sombras, porque sim, nós somos formados disso, e aí a gente ser quem é em essência, exatamente né, isso. nessa É. força, neste lugar E é um processo infinito, né? infinito. Ai, agora Você não cheguei, chega num lugar. cheguei num Não, processo. acabou. Aqui agora eu já sei quem sou, não preciso me. Não. O mais interessante, e talvez eu acho que o mais transformador é isso. É você entender que você sempre é uma obra inacabada. Oh, que perfeição! Sim, nós somos assim. uma obra inacabada. Exato. Amei! É uma obra inacabada. Você tá ali. Uma obra linda Sim, que sempre a gente pode refinar. exatamente isso. O refinamento, aquele toque. A obra por si só já tem o seu valor, né? Uma Sim. obra inacabada. Então eu acredito muito nisso. E esse convite na terapia, ela te faz justamente você se olhar e se permitir Sim. se reinventar, recomeçar e rever pontos de vista, rever escolhas que talvez lá atrás eram verdades absolutas e que nesse momento para você não faz mais sentido. Ai, maravilhosa. É isso. Usou demais. Amei. É isso. Ai, linda. E agora então, fechamos esse primeiro bloco Sim. com um toquezinho de humor. 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 Humor carioca. Adoro. Humor. Então, vamos trazer. Se a sua autoestima, Rê, tivesse o nome de uma diva musical, qual seria? Ivete Sangalo. Óbvio. Maravilhosa! Não tem como, gente. Aquele poder todo, aquela energia toda que ela tem, aquela comunicação, aquele... Gente, babado, eu nunca tinha pensado nessa mulher. Sim, Ivete Sangalo. Mas ela é maravilhosa. perfeita. Total. Arrasou demais. É isso. Maravilhosa. Ô, Rê, e qual música você colocaria pra tocar toda vez que assim quer se sentir poderosa? Você tem esse ritual? Não tem. Mas se não tem, o que você escolheria assim, aquela pra ativar o poder? Então, existe uma música, eu fazia aula de dança. Durante muito tempo eu fiz aula de dança e os professores de dança, eles são meus amigos, tipo família. E tem uma música que todas as vezes que, por exemplo, vou fazer uma aula de dança com eles agora, ou todas as vezes que a gente tá junto, eles colocam pra tocar, porque eles dizem que é a minha música. E é uma música que retrata isso, não é algo que eu ouço constantemente, mas retrata essa coisa de ser música, que é a Cheguei, da Ludmilla. Maravilha! Ela chega nessa maravilha toda. Exatamente essa música. Você dança essa? Eu danço e eu sei a coreografia dela. E nós dançamos juntos sempre. E é bem interessante isso, e todas as vezes. Então, quando eu vou pensar em uma música assim, impactante, não tem como ser essa da Ludmilla, Cheguei. E que eleva. É exatamente. Isso, né? A energia também. Sobre chegar com toda essa força, essa energia. Cheguei chegando, bagunçando, é isso. Muito bom. Ô, Rê, e qual foi o teu maior arrependimento de look? Conta pra gente. De look? Look, assim, você já teve alguma experiência assim que, eita, foi demais, é isso? Ou não foi de menos? Ou de menos, ou enfim, ou rasgou, sei lá, não sei. Algum arrependimento, assim. Então, eu, na verdade, não é um específico. Teria que ser um específico? Não. Conta pra gente essa história aí, a gente quer saber. Teve uma vez que uma amiga minha, ela me convidou para ir para uma festa. Tá. Seria uma festa de uma amiga dela. E ela disse apenas que a festa seria um pouco mais chique. Então, que era para eu me preparar
e que ela passaria tal hora lá em casa pra poder me pegar. O que você entende sobre chique? Na verdade, eu esqueci de perguntar pra ela qual que era o conceito de chique, né? Porque pra mim, chique era uma coisa e pra ela, chique era outra, né? Sim. E aí, tudo bem. E aí, passado lá, me arrumei, fiquei lá horas escolhendo roupa pra poder entender o que era chique, porque você quer sempre entregar muito, né? Sim. Então, você Eu não sou quer dessas, né? decepcionar. E tudo bem, passada a hora e tal, ela buzinou, a gente já tava atrasada, na verdade. E saio eu, né, com um longo de Chiquérrima. salto, com um coque na cabeça, maquiada, um brinco, né, de stress, né, que é assim que fala, daqueles de pedra, stress, né, fala, de pedra e tal. E quando entro dentro do carro, ela tá de camiseta, calça de alfaiataria e tal, um tênis, e ela olha pra mim e ela fala, amiga, a gente não tá indo pra mesma festa, não. Aí eu falei, tá sim, você falou que era uma festa chique. Ela, não, amiga, chique não é pra ir com blusa de vereador, né? Aí eu falei, o que eu faço? Ela, vamos assim mesmo. Aí eu falei, não, como é que eu vou chegar assim? Enfim, gente, cheguei lá. Você foi assim mesmo? Foi assim. E aí? E aí tinham várias pessoas, não com blusa de vereador, mas com blusa de time. E eu estava de salto, de longo, de coque, de brinco de stress. E todos achavam que eu era alguma atriz, alguma influencer, que dei uma passadinha ali na festa pra poder. E assim eu me fiz, né? Manteve a Mantive, pose? porque o que eu ia fazer? Eu não tinha muito o que fazer, eu me mantive. E foi tudo, e foi isso. Esse foi um arrependimento de look que hoje, quando alguém me convida, hoje eu pergunto, tá, o que é chique pra você? Ótimo. É, sobre Entende? isso. O que é chique pra você, pra eu poder entender. Então você me dá opções pra eu nunca mais na vida passar por esse tipo de coisa. É isso. Muito bom, muito bom. Eu teria ido com a camisa do Vasco, facilmente, né? E estaria tudo bem. Eu amo. Gente. Você é dessas, Rê? Eu, como assim? De camisa de time? É. Eu amo o Maracanã. Eu amo ir pra torcida. Eu levava meus filhos. Eu adoro. Você gosta? Adoro futebol. Mas você, pra sair, coloca... Não. Não, só se realmente, por exemplo, o evento ele pedir. Certo. Né? Ele, por exemplo, um evento de um grande amigo, de uma amiga, e eu sei que lá, vamos embora, vamos botar a camisa e vamos vestir. Mas no dia a dia, não coloco. Mas quando vai no estádio Amo colocar, e amo vestir a camisa e vamos embora, vamos torcer. Quando ele era da Série B, eu ia. Imagina você agora não vai, né? Maravilhosa, muito bom. Se é pra ser na alegria e na tristeza. É isso aí, time é isso. Sobre isso. É sobre isso. Então a gente veste. Então fechamos o nosso primeiro bloco. Então vamos. O bloco 2 é sobre comer. Bloco 2. Ai, eu adoro o xisto carioca. O bloco 2. Você sabia, eu morei um período em São Paulo e eu fiz um curso de SAP, de Tecnologia de Informação. E lá eu era a única carioca. Tinham 28 paulistas e eu era a única carioca. Aí o meu professor, ele pedia sempre para eu falar mesmo. Mesmo. Sim. E aí ele escrevia no quadro assim, vamos falar mesmo, galera. MEIXXXXMULLLL. Mesmo. Do carioca. Eu adoro. E é bem assim que eu escrevo mesmo. Viu? O mesmo Desse do jeito. carioca. É uma delícia ouvir. E eu acho que é um sotaque que, apesar do carioca achar que não tem sotaque, Não, né? a gente não tem. Não, vocês não têm sotaque, Não. né? É só a gente que A gente não tem mesmo. Vocês não têm mesmo. Não temos mesmo. Ai, Rê. Mas é muito gostoso. Não. E eu acho que é reconhecido em qualquer lugar do mundo. É legal quando as pessoas realmente reconhecem. É carioca, né? Aí a gente adora falar, sim, da gema. Maravilhosa, muito bom. Rê, agora a gente vai falar sobre sabores, prazeres da vida, memórias afetivas, ancestralidade e autocuidado. E a primeira coisa que a gente quer saber é se você tem alguma memória afetiva relacionada à comida. Quando lembra, assim, aquela coisa da infância, sabe? O que vem primeiro? Aquela comidinha gostosa da infância? O que te vem na mente? Que história acompanha
essa memória, Rê? Eu tenho... Interessante isso, porque eu tenho algumas passagens, assim, muito vivas. Eu não me recordo muito da minha infância, assim, eu não tenho muitas memórias, assim. Eu tenho alguns recortes, sabe? Alguns trechos. E são coisas pontuais. Exemplo, a minha avó paterna, ela sempre fazia uma gelatina cremosa, sabe? Uma gelatina colorida com Sim. creme de leite. Então, Depois corta e depois isso, mistura tudo. exatamente. E isso era uma coisa muito da família, quando ia almoçar domingo, quando se juntava todo mundo, isso era muito comum. Então, todas as vezes que eu vou em algum lugar e tem essa gelatina colorida, é o sabor da minha avó. Assim, eu me recordo de todos os detalhes dos domingos, assim, é muito interessante. E aí tem uma outra coisa também que é da minha avó materna, que ela sempre fazia frango com batata. Frango bem ensopadinho com batata. E tinha aquele sabor Misturadinho, todo juntinho. Aquela batata quase um purê, mas era ensopada, bem encorpadinha, bem temperada. Minha avó fazia muito isso. Então, sempre me remete a ela também. E não é um sabor específico, mas ida à feira me remete ao meu avô. O meu avô é uma pessoa muito especial, faleceu cedo, meu avô paterno, e ele ia todos os domingos, me tirava da cama, eu dormia numa beliche, sabe, na parte de cima. E todas as vezes meu avô chegava, me tirava da parte de cima da cama, eu pulava, vamos botar uma roupa e a gente ia para a feira. E aí ele levava para comer pastel. Então, todas as vezes assim que eu vejo pastel, e eu me recordo também desse momento do meu avô, porque o meu avô era muito popular, e o apelido dele era Tatu. E aonde ele passava de mãozinha dada comigo, ele falava Tatu, Tatu, e aí, Tatu? E aí eu adorava que todo mundo falava com ele, então são memórias que sempre mexem comigo em relação a sabores. E que te remetem a Sempre, esse afeto. Sim. É maravilhoso como a comida ela tem, Sim, tem esse essa poder emoção, né? de trazer a emoção, o Sim, afeto junto. sim. E se você pudesse ser traduzida num prato, numa comida, num sabor, Sim. o que seria? Eu gosto bastante de arroz à piamontese com escalopinho. Eu acho o creme do arroz à piamontese encorpado. Lembra que eu sou uma pessoa que tem muita vivacidade? Sim. Não tem nada raso, ralo na minha vida. Então, acho que essa coisa encorpada do arroz à piamontese, de ser saboroso, de ter ali uma mistura, ela me representa, junto com aquele caldo aquele molho do escalopinho, que tem também um molhinho madeira que você ali, Sim, acho dá que me aquele representa. toque Sim, total. diferenciado pro prato. É um prato que me representa. Delícia, arrasou. Amei. O Rê, e quem te ensinou com palavras ou com gestos sobre os sabores da vida? Palavras ou com gestos, os sabores da vida. Eu acredito, assim, olhando para tudo, eu poderia ter alguns papéis, mas nada mais grandioso, maior do que os meus filhos. Sobre sabores da vida, ser mãe. Mateu, eu tinha 22 anos de idade quando o Mateu nasceu. Então, você vê a vida de um outro jeito. A vida, ela passa a ter mais, eu não diria sentido, porque eu sempre fui uma pessoa que buscou crescer muito mais da vida, viver. Mas eu acredito que ela tenha mais riqueza, ela tenha mais valor, ela tenha mais propósito. Acho que quando você é mãe, você se torna além de você, sabe? É algo muito maior do que uma você. extensão sua para além. Para além. Após a maternidade, ela é um convite a você servir. Ela é um convite a você servir, a você se doar. Ela é um convite a você amar. E a maternidade, eu digo para você que ela
se assemelha muito ao amor de Deus por nós. Porque você dá a sua vida. Você não questiona se isso vai acontecer. O Vini, o meu caçula, que hoje tem 16 anos, ele teve uma questão de saúde no ano retrasado. E ele ficou um período no hospital internado, né? E aí foi muito interessante, porque o Paulo, meu marido, as pessoas queriam ficar no meu lugar para eu poder ir para casa descansar. Sim. Nem pensar. Não tem como. Você não consegue. Até você ver o seu filho bem, até você ver ele saudável, até você ver ele perfeito na sua casa. Não existe outra, sabe? Então a maternidade, ela tem essa doação incondicional. Eu sempre digo o seguinte, e aí eu falo pra eles também, né? Eu falei assim, não é porque eu vou te amar mesmo quando você erre que você tem que errar. Mas eu acho que o amor de mãe, ele ultrapassa, ele não tem explicação. E a gente fala, né? O mundo pode dar as costas, mas a mãe, ela vai estar ali, sabe? Então, ele te convida a transcender. Ele te convida a ser maior do que você é. Ele te convida... Cara, é isso, assim, eu acho que os sabores, quem dá vida, ainda de mais ter vida, de você querer viver mais, para fazer mais parte da vida deles, é a maternidade, para mim. Que lindo. E é interessante porque é um papel em que quando você se torna mãe, você se culpa. Porque a maternidade nasce e a culpa nasce junto. Porque você sempre acha que você não está sendo suficiente. Você sempre acha que você poderia ter feito melhor. Você sempre acha que você não pode errar ali, sabe? Que você tem... Então, é isso. É uma coisa inexplicável, mas que é um amor inexplicável, indescritível, imensurável. Para mim, é um dos papéis que eu agradeço muito a Deus, assim, de poder... de ter essa missão mesmo, porque eu sei que, né, nem todas as mulheres desejam, têm esse objetivo, e tá tudo bem mesmo. Eu sempre quis ser mãe de menino, eu sou mãe de 2 meninos, sempre quis ser mãe de menino, eu sou mãe de 2. Antes de ser mãe, eu ficava imaginando como seria quando eles falassem a primeira vez, mãe, como seria isso, ser chamada de mãe, sabe? Acho que a mãe é isso, acho que os sabores vieram deles, assim. Dessa questão da maternidade. Lindo demais, sim. Então fechamos o nosso segundo bloco e agora a gente vai trazer assim um toquezinho de humor bem levinho. Tá. Daqueles. Qual foi a coisa mais estranha que você já comeu por educação, Rê? Jiló. Jiló? Eu odeio jiló. E eu, tipo assim, não pude cuspir, né? Eu tive que comer. Como é que foi isso, Rê? Você estava em algum ambiente? Eu estava numa casa de 2 pessoas do meu trabalho. E aí elas tinham me convidado para almoçar. Mas elas não perguntaram, né? O que eu gostava, o que eu não gostava. E eu só aceitei. E aí, era galinha, né? Era tipo... como é que se fala? Como é que se fala? Galinhada? Galinhada, é isso. Até aí tudo bem, né? Assim, pé, né? Essas coisas assim, Sim. Tudo bem. Tá, o sabor ok. tava bom, ok. Mas aí veio para completar um negócio verde lá, meio marrom, verde, e com molhinho e tal. Só que eu não perguntei o que era. Porque para ser educada, né, e não fazer desfeita, Sim. e a minha mãe tinha muito isso com a gente, eu quis justamente honrar a pessoa ali, né? Mas eu não sabia que era jiló e que era muito amargo e que eu ia... Não Quase era um paladar convidativo para mim, sabe? E aí eu comi. Achei totalmente amargo. Eu cheguei a meio que bocejar, no sentido de Sim. colocar, mas segurei, respirei até 10 e engoli e mantive. Aí quando Mas perguntaram nunca mais. se eu queria mais, eu não, satisfeita. Muito obrigada. Obrigada. Nunca Obrigada, tchau, obrigada e nunca mais. Uma outra coisa também que eu vou lembrar aqui, a nata do leite que a minha mãe fazia eu tomar. Eita, Você sabe o que é a gosta? nata do Claro, leite? A gente come muito no sul, nata. Sério, nata Com rosca. do leite. Nata do leite com rosca.
Aquela que ferve, que você vê a nata ali borbulhando. Isso. Não, tem trauma. E aí a gente tem a nata que a gente compra a nata pasteurizada. Não, No potinho. Não é barata não, Não. hein? A nata tá bem carinha. A gente compra. Não, eu confesso, a minha mãe era criança, minha mãe falava que aquilo ali era proteína, né? Era Isso. forte, pra gente ficar forte. Então a gente ficava assim, de longe, no fogão, olhando aquele Sim, aí ela bule. coletava. Aí ela colocava aquele leite, leite de saquinho. Sim. Aquele leite de saquinho pra ferver, eu via ligar o fogão e começava a ferver, e aquela nata ficar Por assim, cima. transbordando e fervendo. Aí ela, pega o copo. E aí eu pegava o copo. E aí eu fazia assim, ó, pra poder beber. Só que daí você bebia a nata. Bebia. Lá a gente passa na rosca. Você Não. conhece rosca? Conheço rosca. Mas não deve ser a mesma do Não deve sul, ser a mesma. porque é salgada. Não, é biscoito, né, que você tá dizendo. Muito bom. Tá. Rosca de pão? Não, de biscoito. Rosca de pão aqui? É uma rosca. Não tem. Não tem? Então não. Então eu não sei o que é rosca. Tá. Quando você ir pro sul, você vai comer a rosca. Não precisa ser com nata, não, tá? Tá. Você pode escolher Não, as não como nata. Eu tenho um trauma. pra passar. Eu tenho né? trauma de nata. Sério. Olha. Trauma real? Não bebo leite. Nada nem que desperte Nada. aquele gosto Nossa, do não. leite, o sabor. Não bebo leite. Uau. Isso é rosca. Deixa eu mostrar a rosca. Ó, isso daqui é uma rosca. Aí a gente Que corta. isso? Gente, agora que eu fui ver. Não, isso aqui se vende. Não, para. Não, para. Gente, Isso aqui é para. delicioso. Isso vende em algum lugar. Não, mas as pessoas comem. A gente come muito lá. E não é barato, tá? Não é baratinho mais não. Aí a gente corta, assim, em pedacinhos, ó. E aí você abre ela e você coloca a nata dentro e come com rosca. Ai, gente. Ó, deu água na boca. E a minha preferida é o que tem em festas de comunidade. Mas lá, comunidades são pequenos bairros, né? Porque é muito interior. A gente tá falando do interior, Rê. Ah, tá. A comunidade aqui no Rio é uma coisa diferente. Isso, não. É comunidade que a gente chama, mas é tipo bairros. Sim, entendi. Pequenininhos. São bairros. Aqui no Rio são bairros. Bairros. Mais simples, assim. Isso. Bairros. Mas lá a gente chama de festa de comunidade. Ah, sim. Aí você vai lá na festa da comunidade, lá no interior, e aí no sábado à noite tem lá o baile, no interior é baile, né? E aí você come o quê? Rosca com galinha assada. Gente, que A minha diferente, preferida. né? Eu amo rosca com galinha assada. Que diferente mesmo. Bem diferente. Aqui os costumes são diferentes. São diferentes. E a gente não Sim. tem rosca e nem rosca desse tamanho. Só o biscoito. Biscoito de polvilho, Biscoito, que é a nossa... a gente tem uma grande variedade de biscoito. Tá. Que é O máximo que tem de rosca é o biscoito. o biscoito Globo, que vende Sim. na praia Traduzindo no com interior, mate. é rosca voadeira. Vocês conhecem? Bolachinha recheada, sabe o que é? Bolachinha recheada? Não, gente. Biscoito doce. Ah, é? Biscoito doce, que é biscoito tipo biscoito doce? de Tipo limão. traquinas. O que é Ah, tá. traquinas? Sim. É o quê? Biscoito Doce. recheado. Biscoito recheado. Tá. É isso? Pra Lá é gente é bolacha bolachinha recheada. Bolachinha recheada. É. Wafer aqui. Biscoito recheado. Pra gente é... Tudo biscoito. Aqui é tudo Merendinha. biscoito. É. Pra gente se chama Não, merendinha. aqui é biscoito recheado. Tudo é biscoito aqui. Sim. É. Por isso que vocês têm uma grande variedade de biscoitos. Sim, exato. Por isso que quando você vai no mercado, tem lá um local escrito biscoitos. E é um corredor só de biscoito. Mas biscoitar é outra coisa. Ah, que fique bem claro. Que fique bem claro, biscoitar é outra coisa. Tá. E bolacha, o que é aqui? Conta pro pessoal do sul. Bolacha? Bolacha. Nem existe. Ô, Rê, deixa eu te contar uma coisa babado aqui que eu vou contar. Essa coisa que eu passei. Como assim você Depois passou? que eu saí da mesa aqui, Aham. a gente veio a Rê, que é essa maravilhosa, que tem, né, Uma mesa é uma mesa para estratégica. empresárias. Isso mesmo, que é maravilhoso. Inclusive, a gente vai ter uma versão
uma edição Uma especial edição para as especial. mulheres do Sul. Exatamente. Então, Para viverem justamente essa experiência conosco, que é com as cariocas. única. Sim. Maravilhoso, gente. E aí, ativa o quê, Rê? Conta um pouquinho da mesa. Só pra gente, antes de eu contar esse babadeiro aqui, pra fechar esse bloco. Olha, se eu tivesse que resumir em uma única palavra sobre ativação, seria ativar o merecimento. Pra mim, se Eu, traduz nisso porque, também. na verdade, todas as coisas que são faladas, trocadas, aprendidas, compartilhadas na mesa, né, que tem muito da escuta ativa, mas o que faz ativação mesmo é no merecimento, por conta da experiência em si, por conta de toda a troca em relação às empresárias que ali estão, por conta do direcionamento, por conta da mentalidade, por conta de visão da abundância. Então, se eu tivesse que ter uma palavra para poder representar isso, seria merecimento. A ambiência, né, Rê? Ambiente. Você estar num ambiente Sim. soberano que nem esse. Exatamente. E essa não é só o ambiente, é a ambiência que você se coloca. Sentar à mesa, ter o seu lugar à mesa Sim. e estar ativa. Tanto É na fazer um escuta, movimento, né? É um movimento riquíssimo, É um poderoso. E vou dizer que, assim, ó, foi uma experiência incrível que eu falei, Rê, a gente precisa Sim, ela quer trazer uma justamente edição estender. especial, Exatamente. porque é isso, gente, é sobre transbordar. A gente transborda e eu falei, não, a gente precisa trazer isso para trazer para esse lugar, assim. Então, por isso A questão muito de acesso, né, também. Porque muitas vezes a gente acaba se limitando, colocando padrões. E quando você quebra, né, alguns limites que você acha que não é para você, ou que você acredita que não merece, Sim. ou que você acredita que acessar é muito difícil, você, na verdade, está fazendo vários desbloqueios internos. É profundo demais. Exatamente. Saí da mesa, Sim. pegamos uma carona, dividimos, compartilhamos com o pessoal que estava indo, né, Uhum. lá para a região da Barra. E aí, tava eu lá, a colega tava falando sobre ter ido para Curitiba. E eu falei, você encarangou em Curitiba? Não sei o quê? Encarangou em Curitiba? Eu passei essa vergonha do interior. Meu Você Deus, o que é encarangar, gente? Ela fez exatamente essa cara. Ela falou, meu Deus, o que é encarangar? O que é e aí eu me encarangar? dei conta que eu não tava no sul, né? Que eu tava aqui, e aí eu fui explicar. Se você pudesse trazer o que é encarangar, o que você imaginaria que era? Eu falei pra ela, você encarangou em Curitiba? Você empacou. Não. Não é mais? isso? Encarangar, empacar, você desembarcou. Não. Não, também não? É passar frio. Nossa Quando a gente senhora! no sul, a gente encaranga. De onde surgiu esse termo? Gente, é do interior, do interiorzinho. A gente fala encarangou, tipo, é muito comum, gente. Você encarangou? Nossa, tô encarangada. Tô encarangada. Ou seja, tá com frio. Tô com muito frio. Não. Porque lá a gente encaranga. Aqui no Rio não Não, encaranga, a gente não é, não. A gente realmente tá no inverno, né? Sim, a Aqui gente no tá Rio, no inverno. né? O inverno do Rio eu amo. Inverno do isso. Rio a gente foi pra praia ontem. Olha que delícia. Mas o porteiro tava falando pra gente, vocês vão pra praia? Tá fresquinho. Tá geladinho, tá tá um fresquinho. ventinho. Tá geladinho. 17 graus, é geladinho. Exato. Pra gente isso. é sobre isso. Maravilhoso, não é? Não, Se aqui eu não quero que você tem. conheça o Sul. Você tá convidada. Eu vou encarangar lá. Você vai encarangar no Sul. Muito. Você tem que ter muito... Lá é encaranga mesmo. Não, mas não é pra ir no inverno. Porque Tá. não tem condição, eu Tudo acho. bem. A gente pode ir numa estação mais amena. Ok. Pra você combinado. não encarangar tanto. Tudo bem. E lá eu vou comer rosca. E você vai comer Vou arroz. comer rosca. Isso mesmo. Tudo bem. Ok. Vamos? Combinado. Aceito o convite. Arrasou. Então bora. Vou levar os biscoitos daqui. Muito bom. Ô Rê, e qual prato todo mundo ama e você secretamente não suporta? Que todo mundo ama É. e secretamente eu não... muita gente gosta de rabada, né? Eu gosto de Você gosta, Eu tá vendo? Todo mundo ama rabada e eu não suporto rabada. Não. Não, aquela Gente, eu gordura, gosto. Ai, aquela coisa mais... eu amo aquilo. Não. Minha mãe Não faz a curto. melhor rabada do mundo. Minha mãe também. Minha mãe cozinha muita coisa.
Mas Meu irmão rabada não adora, dá. meu marido adora. Não, não rola. Não gosto de rabada. É sobre isso, né? É, tudo bem. Gostos, sabores, É, não gosto. não se discute, mas é isso. Então fechamos o segundo bloco e passamos para o terceiro bloco, maravilhosas, Vamos. que é sobre rezar. Aqui, Rê, a gente vai falar sobre espiritualidade, intuição, fé, propósito e transformação interior. Pronto? Profundo, sim. Profundo, profundo. E a primeira pergunta que a gente traz aqui nesse bloco é se você passou por algum momento na sua vida em que você sentiu que talvez estivesse vulnerável, fragilizada, e que você buscou na sua fé esse lugar de força. Sim. Teve algum momento assim muito marcante para você que talvez tenha até transmutado essa consciência sobre a fé na sua vida? Eu passei, assim, é que na minha cabeça tem vários pontos de virada, assim, na minha vida, sabe? Que são momentos que eu digo que são realmente, assim, mais impactantes, né? Eu tive um momento em que eu estava passando por uma situação. Sabe umas fases onde tudo dá errado? Todas as áreas da sua vida parece que desandam, todas elas parece que, sei lá, que tudo que você vai fazer não acontece, ou tudo que você vai fazer te desanima. Eu tinha mais ou menos uns 35 anos, 34 anos de idade, estava nesse momento em que o que acontece? Eu estava trabalhando numa empresa, eu trabalhei durante muito tempo com tecnologia da informação, né? Antes de trabalhar como mentora, treinadora comportamental. E existiu uma situação onde eu decidi pedir demissão de uma empresa e ir para outra empresa. E nessa outra empresa que eu fui, deu errado. Então eu saí de uma empresa que eu já estava há quase 4 anos Estabilizada. e decidi ir para essa outra empresa que deu errado, assim. Não deu errado, assim, é que as expectativas que foram criadas, elas realmente não foram atendidas e a gente estava vendo que a coisa não estava evoluindo e eu e os parceiros ali da empresa, a gente conversou e entendeu que realmente a coisa não ia fluir. Só que eu estava nessa época da minha vida, eu estava sozinha e tinha 2 filhos e aluguel para pagar e todas as outras coisas. Então eu tinha reserva de 1 mês, apenas, para dar conta de tudo. E nesse momento ali, eu fiquei muito, assim, desamparada e desesperada, porque não era por mim, né, eram pelos meninos. E eu não tinha muito um norte do que fazer, porque eu não podia voltar para outra empresa. E o que eu tinha era para tentar voltar para o mercado. Só que isso me abalou muito, porque eu me senti errada de ter feito uma escolha errada. Então, lembra que eu te falei que a maternidade traz uma certa culpa? Sim. Então, não era que eu tinha errado por mim, mas eu tinha errado porque eu ia deixar eles ali vulneráveis. E nessa época eu frequentava, eu não sei se você conhece a Igreja Messiânica, o Jorei. Ah, sim. Eu frequentava, Sim, é uma já ouvi falar. filosofia, É uma né? filosofia. É uma filosofia, não é uma religião, uma filosofia. E eu frequentava lá onde tinham essas práticas de Jorei, que é uma energia, né? Que você. Por prática de imposição de mãos, Exato, né? exatamente. Né? Lá eles têm muito essa verdade de que nós temos dentro da gente uma partícula divina que é conectada a Deus. Então, toda vez que você faz essa imposição, você conecta essa força. E aí eu me recordo que nessa época ia ter como se fosse uma excursão para um templo que eles têm, acho que é em Guarapiranga, em São Paulo, que eles chamam de paraíso terrestre, que é o protótipo do paraíso aqui na Terra. Assim, materialmente é um protótipo do que é o paraíso no céu aqui na Terra feito. É um lugar lindo, maravilhoso mesmo. E nessa época, o ministro, que era o responsável pela gente lá, ele disse que eu, o Vini e o Mateu precisávamos ir nessa excursão. E eu falava para ele, ministro, não tem como. Porque eu ficava pensando, eu só tenho 1 mês de reserva. Se eu simplesmente gastar esse dinheiro, como que vai ser, né?
E ele falava, vocês precisam ir. E eu, muito mal lá, desesperada e tal. Ele, não, vocês precisam, não tem como. E eu fiquei tão mal que eu fiquei 3 dias em cima de uma cama olhando pro teto. De tão mal que eu estava, assim, sabe? De pensando e não vendo solução ali para aquilo. Até que eu recebi uma mensagem dele e ele falava assim, Renata, vamos fazer o seguinte, você vai. E a hora que você entender que você tem que fazer bem para uma outra pessoa, você faz. Ele me deu as passagens para que eu fosse nesse templo com as crianças, e eu tinha que ir com as crianças. E eu fui. E nessa hora eu me conectei, porque lá, lembra que eu te falei que eu gosto muito, me conecto com a energia? Sim. É um lugar aberto, assim, abundante, uma natureza infinita, um lugar belo, harmônico, cheio de poder. É lindo lá, até para quem não faz parte, para visitar, você contemplar, sabe? Faz sentido. E nós chegamos lá 5 horas da manhã. E participamos lá de todo o sistema lá que acontece e tal. E voltei de lá. Eu voltei muito mais conectada, muito mais fortalecida com o universo, assim, sabe? E eu vou te dizer que nessa hora eu senti um reabastecimento espiritual tão forte e tão poderoso que passado assim uns 10 dias eu fui chamada por uma empresa para voltar a trabalhar. Nessa empresa, após um mês, eu conheci o meu atual marido. E as coisas começaram... Sabe quando eu falei que as coisas estavam todas fechadas e as coisas começaram a acontecer? Exatamente isso. Isso foi uma experiência onde eu estava, digamos assim, muito bloqueada, muito limitada, muito sem entender o que estava acontecendo ali e me responsabilizando por escolhas. E, ao mesmo tempo, eu me permiti viver isso e receber, porque é muito difícil, tá? Quando você está numa fase mais vulnerável, mais desafiadora, é interessante como muitas vezes a gente se torna arrogante. Porque a gente tem que praticar a humildade. Nesse momento você precisa de ajuda. Só que você está tão mal que você se sente diminuída quando alguém quer te ajudar. E aí você não recebe. Só que é ao receber, ao você ter a humildade de receber e agradecer, onde acontece um movimento para a gente engrandecer, sabe? O movimento de crescimento da nossa vida. Porque nem sempre a gente, é claro, a gente que é muito de servir, a gente tem essa dificuldade. Muito. A gente tem porque a gente acredita que sempre esse movimento de doar. Só que a vida é um equilíbrio entre dar e receber. E a gente precisa estar nesse lugar de receber também. Então, quando eu me coloquei nesse lugar de recebimento, de entender que aí eu precisava, e eu recebi com muita gratidão, as coisas também aconteceram.